Olá, primeiramente agradecer aqui a Deus, né? E é um super sério que está nos proporcionando aqui essa estrutura, com um espaço de podcast, um hotel aqui muito bom, amigos aqui já curtindo a piscina, o pessoal que já esteve aqui fazendo podcast, né? E agora uma oportunidade, foi uma surpresa muito grande, né? Poder reencontrar minha amiga Tereza. Nós trabalhamos numa empresa de auditoria e consultoria, né? Eu não vou citar o nome porque ela não está pagando a conta, mas Tereza, é sempre um prazer revê-la, principalmente à frente da CEN, né? É um propósito de vida, é um coração, é um amor o que você faz. E hoje vamos ouvir a Tereza aqui fazendo uma entrevista, né? Eu já tive a oportunidade de sentar com ele num processo aqui de releitura e de análise de uma determinada obra. Vamos ouvir o nosso amigo Mário aqui falar um pouquinho mais sobre o trabalho. Tereza, fica à vontade. Bem, tudo bom? Eu queria aqui primeiramente agradecer, né? Então pronto, Romulo, meu colega de trabalho e amigo de muitos anos, né? Foi muito bom também a gente se rever. Eu sempre digo que o mundo é redondo, né? E Fortaleza é verdadeiramente uma ilha, né? Então, assim, hoje a gente está aqui para conversar sobre a longevidade saudável. E eu tenho. Hoje a gente vai falar de um tema muito, muito importante que tem atingido milhões de brasileiros, o endividamento, que hoje já ultrapassa mais de 70 milhões de pessoas no país. Esse problema ele tem impacto direto na saúde emocional. A gente sabe de quanto hoje a nossa população está adoecida no trabalho, especialmente na produtividade, na vida das pessoas 50 a mais, que é o público da Sênior Longevidade Saudável, que enfrentam desafios. Esse público, as pessoas 50 a mais, enfrenta muitos desafios com relação à insegurança financeira, o etarismo, a perda de autonomia. E para essa conversa, nós recebemos Mário Moura, que é professor, escritor, especialista em longevidade e um dos fundadores, junto comigo, da Sênior Longevidade Saudável, que é um negócio que trabalha com a maturidade inteligente das pessoas 50 a mais, atuando em quê? Na área educacional. Letramento digital, inclusão, longevidade financeira, saúde e qualidade de vida. Mas antes de a gente começar, eu quero pedir, né? Seja bem-vindo, Mário Moura, nosso cofundador, e queria pedir para você se apresentar. Quem é o Mário Moura e o que é que te trouxe a esse trabalho com longevidade e finanças? Eu sou um cidadão comum, brasileiro comum, professor, sofredor, profissão não muito reconhecida, mas com grandes méritos, porque ela é o fundamento das principais inteligências que aconteceram nesse país. E o que me traz, e o que me trouxe, junto com você, para fundarmos a Sênior, foi exatamente constatar que o Brasil está envelhecendo e os velhos, os idosos, ficam um tanto desamparados com relação à falta de políticas públicas, né? E padecendo de alguns preconceitos, como o etarismo, o idadismo, né? A insegurança financeira, a exclusão digital, né? Porque, afinal de contas, ele faz parte de uma geração que chega atrasada, né? Em relação às grandes inovações tecnológicas, e ele precisa exatamente ser despertado para isso, para não ficar à margem da história e do que está realmente acontecendo no país, né? E a Sênior, né,
foi uma proposta que nasce exatamente dessas preocupações com os mais velhos, para onde todos nós nos dirigimos, né? E tentar dar a esse idoso, dar a esse homem que trabalhou uma vida inteira e que representa um patrimônio histórico, cultural, né? De costumes, de tradições, trazer a ele a consciência de que ele continua vivo e integrando, né, de alguma forma, a sua participação na sociedade. Então, o meu papel é de simples observador e com a intenção de tentar, de alguma forma, colaborar para essa, vamos dizer, trazer um pouco de consciência a esse cidadão que envelheceu no processo da vida, no processo biológico, natural, né, e dar a ele a consciência de que ele continua, né, continua e representa um grande patrimônio da história. Então é mais ou menos isso. A apresentação é um homem comum, um observador, e que de alguma forma faz parte também desse processo que já está em andamento, que é o envelhecimento, a idosidade, né? Mari, você está lançando agora um novo livro, um e-book chamado de Devo, Não Nego, Pagarei Quando Puder, né? que é um ditado muito famoso, e considerando hoje o impacto aí do endividamento dos brasileiros, né, nesse contexto, qual é a mensagem central desse livro? Esse livro nasce da observação de que são 77 milhões de brasileiros endividados. Isso representa 36% da população adulta no Brasil. E há uma contrapartida econômica que representa 465 bilhões de débitos pendentes. Isso afeta também empresas, porque, afinal de contas, são produtos vendidos e não pagos, e que o dinheiro não retorna para que a empresa continue o seu movimento. E essa preocupação tem duas faces, o devedor e o credor. Então isso me levou a escrever esse livro, embora ele tenha um tom jocoso, satírico, um pouco sarcástico, né? Porque eu vejo que o devedor, e eu fui um deles num determinado momento da minha vida, né? Ele padece, ele sofre por sua exclusão do mercado, porque ele é induzido por uma máquina, por um sistema, a consumir e a participar do mercado. Excluído, é como se fosse uma sentença, né? Ele sofre, ele padece. E encara esse processo com muita seriedade, o que não valia a pena. Ele perde a saúde, ele adoece, né? Ele tem problemas psicossomáticos com relação a isso, família, etc. Então, isso me levou a dar um certo tom a ele de que isso não é tão importante quanto parece. Embora a exclusão afete, a exclusão do mercado o afete, ele tem que ter uma certa ironia no tratamento disso, porque ele não é o devedor, ele é uma vítima do processo. Há duas faces, né? O sistema que praticamente o induz a consumir, né? E a imprudência dele em consumir além dos seus limites, porque ele é hipnotizado pelo consumo, como todos nós somos, né, pelas boas coisas da vida. Então, a mensagem desse livro é exatamente isso: tratar com cinismo e com humor, né, o fato de ter sido excluído do mercado e ser incluído no Serasa. Não é tão importante assim. Ser incluído no Serasa é um acidente de percurso. Ele pode resolver. Ele pode. Tem saída, tem luz no fim do túnel. Tem luz no fim do túnel. Pode demorar um pouco, mas tem. A solução para a inadimplência? Claro. Educação financeira, né? Consumo responsável, né? E ter noção dos seus limites. Não evitar ser seduzido pelo mercado, pela mídia, né? Que o induz a isso. Ele tem que ter um pouco mais de consciência com relação a esse comprometimento dos ganhos dele, que muitas vezes não atendem ao que ele gasta. A gente sempre ouviu falar, Mário, que o Brasil não tem uma cultura de poupança, né, de investir, ou seja, o brasileiro ele tem crédito, mas não tem renda. E isso é um fator indutor
né, que o leva a se endividar e a estar inadimplente, a ser excluído desse mercado. Sim. A questão do fato dele ser excluído do mercado, dele ser induzido ao consumo, né, isso não implica que ele perca os seus direitos de cidadão. No Brasil, nós sabemos que dívida não dá cadeia, não dá prisão. Em muitos países isso aí é crime, mas no Brasil não é. Então nós temos que estar atentos, né, aos direitos do inadimplente. Ele tem direitos. E esses direitos são observados principalmente no Estatuto do Idoso, que é a nossa maior preocupação, porque é a maior vítima dessa indução ao consumo. É o idoso. Não só porque ele tem uma renda um pouco melhor, como também porque ele está num processo ainda, né, de consumo. Por que que as pessoas 50 mais chegam a ser tão vulneráveis ao endividamento, então? Eu diria que é a tal história, né? O idoso ele dispõe de uma certa renda, né, maior do que o comum, né, do que o cidadão comum, e isso leva o idoso a querer aproveitar, de certa forma, né, as suas condições financeiras, e muitas vezes ultrapassa o seu limite. Né? Ultrapassando esse limite, ele entra num processo de endividamento. Então, uma preocupação hoje é não somente com o trabalhador, né, o profissional, o cidadão 50 mais, mas também com as empresas, né, porque percebem nitidamente endividamento. A pessoa endividada, ela é um processo doloroso e solitário, porque, de certa maneira, isso afeta a produtividade. Se a empresa também não tiver programas que conscientizem esse colaborador, né, a diagnosticar e a pensar no consumo consciente, a planejar bem, é o que você mesmo falou, a questão da educação financeira. Falta isso para as organizações trabalharem isso e cuidarem dos colaboradores para que eles tenham, na verdade, uma consciência mais afetiva desse consumo e não se tornem assim, né? Não cheguem até esse endividamento. eu não vi políticas de empresa voltadas com esse tipo de preocupação. Para as empresas, o empregado é um número, o funcionário é um número. Ele é um produtor. Ele produz e a empresa simplesmente o olha dessa forma, sob um ângulo em que ele não é tido como uma pessoa dotada de determinadas necessidades, de determinadas emoções, né, psicológicas e etc. A empresa não observa esse fato. Ela tem como meta a produção. Né? Enquanto aquele indivíduo for produtivo, né, é o que a ela interessa, ela não vai se preocupar se ele tem problemas financeiros ou não, se ela não paga o suficiente para a manutenção dele, ou se ele gasta mais do que ela paga. Isso não é uma preocupação da empresa. Os objetivos da empresa é simplesmente produzir e permanecer viva dentro do mercado. Mário, e quando é que esse e-book estará disponível? Conta para a gente. Não está perto de ser lançado. Né? Está perto de ser lançado e eu espero que ele sirva a dois públicos, né? A três públicos, eu diria. Aos curiosos, em princípio, né? Ao devedor, sobretudo, e ao credor mais ainda. Porque ele quer saber quais são o que o devedor vai fazer para aliviar a sua carga de não receber aquilo que ele tem direito. Então, tratar essa questão, né, ela tem duas faces, né? A face do devedor e a face do credor. Né? Ambos têm interesse em saber o que se diz nesse livro, qual é o conteúdo, e que ele vai oferecer como solução. Acredito que eles não fiquem muito satisfeitos, principalmente os credores. Ok, a gente agradece demais essa conversa inspiradora. Eu acredito, eu penso que esse livro chega num momento assim muito oportuno, que o Brasil está precisando realmente, urgentemente, falar da educação financeira, como você bem disse, com humanidade e realismo. E, para você que nos ouviu, acompanhe o lançamento desse e-book, Devo, Não Nego,
Pagarei quando puder, nas plataformas da Sênior Longevidade, nas redes sociais, @Sênior Longevidade. Nós agradecemos e vamos conhecer o trabalho transformador que a Sênior Longevidade Saudável vem fazendo para o público 50+, e para as organizações que buscam estimular a diversidade etária. É muito importante aí ressaltar esse livro, ele vem trazer consciência ao país de que a inadimplência acarreta 465 bilhões de débitos pendentes. Eu acredito que isso seja muito importante. Muito obrigada, Mário. Perfeito, gente. Muito bom. E gostei desse olhar diferente entre o devedor e o credor. Muito bom, muito bom. Obrigado a todos.